Senhoras e senhores, boa noite. A partir deste momento, a TV Universitária Canal 2, afiliada da TV Brasil, passa a transmitir ao vivo o debate entre os candidatos ao governo de Roraima. Para este debate, foram convidados os candidatos José Anchieta, do PSDB, Neudo Campos, do PP, Petrônio Araújo, do PHS e Robert Dagon, do PSOL. O candidato Anchieta Júnior não compareceu ao debate e nem respondeu ao convite feito pela TV Universitária, enviado no dia 26 de agosto. Vários contatos foram feitos com a assessoria de imprensa do referido candidato, mas não houve resposta. A TV Universitária, em respeito aos nossos telespectadores, reserva-se o direito de realizar o debate com os candidatos presentes. Recentemente, há alguns minutos, a assessoria do candidato Anchieta Júnior entrou em contato com a produção, informando que o candidato não participará deste debate. A proposta deste debate é estimular a participação dos eleitores no processo eleitoral e contribuir para a consolidação do processo democrático. O espaço do debate é destinado para que cada candidato possa expor suas propostas em uma TV pública, apartidária e com iguais direitos de tempo e posicionamento. Faremos agora a leitura das regras deste debate. Lembramos que o regulamento idealizado pela produção da TV Universitária segue orientações da TV Brasil e é de conhecimento prévio de todos os candidatos. O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro bloco, todos os candidatos ao governo responderão a mesma pergunta: por que ser governador de Roraima? Cada candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, os candidatos apresentarão suas propostas para temas específicos, que serão sorteados ao vivo minutos antes. Constarão temas importantes como segurança pública, geração de empregos, saúde, educação, meio ambiente e agricultura, desenvolvimento social, habitação e cultura. Cada candidato terá 2 minutos para apresentar suas propostas. Serão sorteados 4 temas neste bloco. Serão sorteados apenas 3 temas em função da ausência de um dos candidatos. O terceiro bloco vai contar com a participação acadêmica da Universidade Federal de Roraima. Professores e alunos farão perguntas sobre os temas restantes do bloco anterior. No quarto bloco, os candidatos farão perguntas entre si. A ordem será definida por sorteio. Cada candidato terá 30 segundos para formular sua pergunta. O candidato sorteado para responder terá 1 minuto e meio, e a réplica e tréplica serão de 1 minuto cada. O quinto bloco vai contar com a participação de um professor da área científica da Universidade Federal de Roraima, que apresentará em 2 minutos uma proposta para a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa. O professor terá ainda mais 1 minuto para formular uma pergunta aos candidatos, que terão 2 minutos para responder sobre o tema. O sexto bloco é destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e meio. Apresentaremos agora o currículo de cada candidato, na ordem definida previamente em sorteio e transmitida ao vivo pela TV Universitária. O primeiro sorteado é o candidato Petrônio Araújo. O candidato Petrônio Pereira de Araújo é roraimense, estudou o curso fundamental em Boa Vista, formou-se em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal do Pará e em medicina pela Universidade Federal do Pará. Especializou-se em cardiologia em São Paulo e é cardiologista concursado do Ministério da Saúde. Trabalha no Hospital da Criança e no Centro de Diagnóstico de Imagens do Estado. Foi fundador do que atualmente é o Sindicato da Saúde e militou no Partido dos Trabalhadores. Disputou o cargo de governador por 2 vezes e nessas eleições concorre novamente ao governo de Roraima. O segundo sorteado é o candidato Neudo Campos. O candidato Neudo Ribeiro Campos é roraimense, nascido em Boa Vista, filho de agricultores e caçula de uma família com 5 irmãos. Neudo formou-se em engenharia pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Pará. Candidatou-se ao governo do estado pela primeira vez em 1990. Após atuar na iniciativa privada, em 1994, com o apoio de Otomar Pinto, Neudo foi o primeiro roraimense eleito governador.
cargo que ocupou por 7 anos, sendo reeleito em 1998. Deixou o cargo em abril de 2002 e em 2006 foi eleito deputado federal. O terceiro sorteado é o candidato Robert Dagon. O candidato Robert Dagon da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1958 e veio para Roraima com menos de 1 ano de idade. Técnico em contabilidade, Dagon é funcionário do Banco do Brasil desde 1982. Presidiu o Sindicato dos Bancários de Roraima entre 1995 e 1998 e também nos anos de 2009 e 2010. Dagon presidiu ainda a Associação Atlética Banco do Brasil por 2 mandatos. Também representou a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil em Roraima de 2006 a 2009. Para este debate, também foram convidados representantes de professores e acadêmicos da Universidade Federal de Roraima. Estão no estúdio o professor Genival Ferreira, do curso de Economia, a professora Maria Lúcia, do curso de Medicina. Contamos também com a participação do acadêmico Gessimar Moraes Malheiro, do curso de Gestão de Territórios Indígenas, e da acadêmica Isabel Brasil, de Arquitetura. Presentes também no estúdio, o professor Averi Veríssimo, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, que apresentará uma proposta para a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de Roraima. Estão presentes ainda o reitor da Universidade Federal de Roraima, professor Roberto Ramos dos Santos, e demais pró-reitores da instituição. A TV Universitária convidou ainda representantes de importantes segmentos sociais para compor a Comissão de Direito de Resposta. Fazem parte da comissão a representante da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima, Denise Abreu Cavalcante Calil, o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Roraima, Gilvan Costa, e a professora do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima, Priscila Cardoso Rodrigues. Agora, vamos à primeira rodada de respostas, cuja pergunta será a mesma para todos os candidatos. Por ordem de sorteio realizado previamente, o primeiro a responder é o candidato Petrônio Araújo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder por que quer ser governador de Roraima. Quero ser governador de Roraima para combater essa política nefasta no estado de Roraima. Política da corrupção, política de geração de pobreza, de miséria, porque eu quero melhorar a vida daquelas pessoas carentes, combater a miséria e combater a pobreza no nosso estado. É terrível a situação que se encontra no nosso estado, um estado endividado, um estado que não produz quase nada. A gente anda nesses interiores e sente a situação de abandono no estado de Roraima, as pessoas carentes, as pessoas necessitando de tudo, necessitando de saúde, necessitando de emprego, os jovens abandonados, sem nenhuma motivação, sem emprego. E a gente vê o grande contraste da falta de infraestrutura das estradas, das vicinais, de energia, e vê a riqueza de muitos políticos contrastando fazendas riquíssimas, que o salário desses políticos jamais daria de acumular aquelas riquezas que eles têm nessas fazendas. Então, uma coisa agressiva, uma coisa assim terrível que a gente sente, um grande contraste. Isso é uma situação lamentável. Nós temos que mudar essa situação. Nós temos que botar pessoas compromissadas no poder, que amem seu povo, que lute para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde a pessoa possa ter saúde digna, possa morar dignamente, possa ter lazer, possa andar livremente nas ruas. Nós temos que ter um plano de desenvolvimento montado para que seja um plano mais humano, mais solidário, para que promova um desenvolvimento econômico, mas também que promova o desenvolvimento social. Não tem sentido um plano que promova só o desenvolvimento econômico, mas o nosso Estado nem desenvolvimento econômico e nem desenvolvimento social nós temos. Temos que melhorar a educação no nosso Estado, que é a péssima, é a pior educação do Brasil, porque sem educação não teremos desenvolvimento. Muito obrigado, candidato. Por ordem de sorteio, o segundo a responder é o candidato Neudo Campos. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder por que quer ser governador de Roraima.
Bem, quero ser governador de Roraima porque tenho compromisso com Roraima. Eu nasci em Roraima, o meu passado está aqui, o meu presente está aqui e o meu futuro também está aqui. Quero ser governador de Roraima porque, quando tive a oportunidade de governar o Estado, eu fiz obras que foram absolutamente essenciais para o nosso Estado. Por exemplo, o asfaltamento da BR-174 desde Caracaraí até o Amazonas, a construção das pontes, a grande ponte sobre o Rio Branco, com extensão de mais de 700 metros. Isso parece pouco hoje, mas isso foi a ligação do Estado com o restante do país. Eu quero ser governador de Roraima porque o desafio de retirar Roraima do apagão aconteceu no meu governo, quando ousei propor ao presidente da Venezuela e consegui trazer uma linha de transmissão desde Guri até Boa Vista, numa extensão de 800 quilômetros. Quero ser governador de Roraima porque construí as melhores escolas públicas desse Estado e nunca mais se fez uma sala de aula sequer. Quero ser governador de Roraima porque é o momento, dispomos de instrumentos valiosos, que está aí, a área de livre comércio pronta para ser usada, que revolucionou Manaus e que aqui, até hoje, é uma lei que está lá, nos cantos, esquecida, sem se aperceber da importância dessa lei. Tem também a ZPE, que podemos fazer muito numa parceria com a Prefeitura de Boa Vista. O governo do Estado pode realmente gerar muitos empregos, pode revolucionar. E uma parceria não só com a Prefeitura, mas também com o governo federal. Somos aliados de Dilma Rousseff e ela tudo indica, pelo que mostram aí as pesquisas, que será a próxima presidente do Brasil. Será o eixo do bem. Prefeitura, governo... Obrigado, candidato. Acabou o seu tempo. Agora, por ordem de sorteio, a palavra do candidato Robert Dagon. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder por que quer ser governador de Roraima. O Partido Socialismo e Liberdade ousa apresentar essa candidatura de Robert Dagon e a companheira Cavalcante ao governo do Estado. Por quê? Porque a gente pretende fazer um choque no poder político. Ou seja, fazer com que a sociedade possa definir os rumos políticos do Estado de Roraima. Essa história de eu faço, eu aconteço, é uma mentira. Bertold Brecht já dizia, Alexandre conquistou a Macedônia, não tinha nenhum cozinheiro com ele, isso é uma mentira, eu faço, eu fiz. Na realidade, é preciso fazer um grande convite para que o povo roraimense defina o orçamento federal, porque 80% do que vem para Roraima é o orçamento federal. Definir como e para que vai se definir, inclusive, não só definir, fiscalizar. É preciso chamar a sociedade roraimense, os sindicatos, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, chamar a OAB para discutir como e por que aplicar o orçamento público. Essa é a grande questão, que ninguém quer fazer. Esse é o grande debate, essa grande questão, é o grande tema em Roraima, é por que e aonde aplicar os recursos federais, que significam hoje mais de 80% do orçamento federal em Roraima. Essa é a grande questão. Não adianta dizer, quando tem greve de policial militar, greve na segurança pública, quando tem greve, dizer, eu não tenho dinheiro. É preciso que se discuta por que não tem, onde foi aplicado, inclusive debater com a comunidade por que o dinheiro da corrupção é essa veia nefasta que está aí. É isso aí. É o orçamento participativo que o pessoal propõe. Obrigado, candidato. Vamos ao intervalo e voltamos em 3 minutos para uma rodada de perguntas sobre temas diversos. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo de Roraima, transmitido ao vivo pela TV Universitária, Canal 2, afiliada à TV Brasil. Neste bloco, cada candidato terá 2 minutos para apresentar sua proposta sobre tema sorteado. O primeiro tema sorteado é
Geração de emprego. O candidato Petrônio Araújo tem 2 minutos para falar sobre o tema. O desemprego no nosso estado é um problema muito grande. Tem milhares de pessoas desempregadas, inclusive saem milhares de pessoas das faculdades, da universidade, e essas pessoas não têm onde trabalhar. Os quadros no serviço público estão completos, nas prefeituras, no estado, na federação, e essas pessoas, muito poucas, podem adentrar nessas instituições através de concurso público, que nós vamos fazer concurso público para gerar alguns empregos no estado. E também vamos especializar mão de obras, que aqui tem muita carência de mão de obra. Vamos especializar mão de obras para atender as necessidades dessa mão de obra qualificada que está precisando o estado de Roraima. Mas nós vamos gerar emprego principalmente com turismo. Nosso estado é um estado muito lindo, tem muita vocação para turismo, e o turismo é a área que mais gera emprego no mundo. Então, vamos gerar emprego com turismo. Vamos gerar emprego também na construção civil. Nós vamos fazer casas populares, nós pretendemos fazer 1.500 casas por ano para gerar emprego e injetar dinheiro na economia. Aquecer a economia, o governo injetando dinheiro na economia e circulando dinheiro na mão das pessoas carentes. Nós pretendemos gerar emprego também com a agricultura familiar, dando apoio à agricultura familiar, porque a agricultura familiar é que coloca alimento na nossa mesa e gera muito emprego. Queremos gerar emprego também com o agronegócio, também para o agronegócio, não só exportar grão, mas também produzindo ração para alimentar peixes, suínos e outros pequenos animais. Também queremos gerar emprego na indústria. Vai ser o motor propulsor da geração de emprego no nosso governo, vai ser na indústria, porque a maioria dos desempregados se encontra na cidade, na área urbana. Obrigado, candidato. O segundo tema sorteado é segurança pública. O candidato Neudo Campos tem 2 minutos para falar sobre sua proposta na área de segurança pública. Bem, quando fui governador, procurei dar formação aos policiais. Me lembro que houve, nacionalmente, na TV, no Jornal Nacional, um policial carioca recebendo propina de um narcotraficante. Aquilo desencadeou uma discussão muito grande a respeito do que tinha causado aquela propina. Então, muitos disseram que era problema do salário daquela pessoa, daquele policial, que ganhava R$ 400 naquela época. Eu entendi que o salário é consequência da formação e que ele receberia, se ganhasse R$ 400, como recebeu, se ganhasse 800, se ganhasse 2.000, receberia. O que faltava era a formação. Foi por isso que fui a Quebec, onde tem uma das melhores escolas de formação policial, e fizemos uma escola aqui adequada, tipo a canadense, mas adequada à realidade de 2 polícias, uma polícia militar e uma polícia civil. Agora, toda a formação também não será suficiente se o governo não dá sequer o combustível para que as viaturas policiais possam desempenhar o seu papel. É preciso a formação, é preciso a condição para poder trabalhar. Os policiais militares fizeram greves, seguidas greves, porque tiveram acordos, muitas vezes acertados com o governador que aí está, e este não os honrou. Terminou havendo um aquartelamento, terminou que os disciplinados policiais militares tomaram conta do quartel durante 24 dias. Ou seja, foi o policial preso no quartel durante 24 dias, enquanto os pilantras, enquanto os criminosos estavam soltos por aí. Então, segurança é importante e só pode ser... Obrigado, candidato. O terceiro tema sorteado é meio ambiente e agricultura. O candidato Robert Dagon tem 2 minutos para falar sobre a proposta na área meio ambiente e agricultura. Nós temos clareza sobre a questão do meio ambiente. É preciso um país, um estado como Roraima, maior do que a França, do que a Espanha, do que muitos países da Europa,
preserve os seus recursos naturais. Nós não somos hipócritas em dizer que é preciso é necessário fazer a preservação ambiental. É necessário compreender, inclusive, que terra indígena não é terra titulada, é terra demarcada. É preciso fazer com que essas terras sejam trabalhadas em consonância com os interesses indígenas, em consonância com o interesse ambiental, em consonância com a necessidade de desenvolvimento de Roraima, mas a gente precisa compreender que o desenvolvimento não pode estar dissociado da compreensão, da complexidade do bioma natural de Roraima. É preciso que nós compreendamos que nós temos aqui no nosso meio ambiente culturas naturais, como o Buriti em particular, que podem propiciar condições de que a gente possa desenvolver a agroindústria. É indiscutível isso, mas é preciso que a gente proteja o meio ambiente com o grande negócio que vem para cá, com culturas grandes culturas como a produção de eucalipto, que agride o nosso lençol freático. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha a coragem de proteger o meio ambiente em Roraima, é preciso que a gente tenha a coragem de compreender as culturas regionais, é preciso que tenha a coragem de fazer com que o desenvolvimento esteja associado fundamentalmente à preservação deste planeta. Porque nós não temos outro planeta, só temos este. Não tem outro planeta Terra, só temos este aqui. Conclua. É preciso que a gente faça um desenvolvimento Obrigado, sustentável. candidato. Encerramos neste momento o segundo bloco. Voltaremos em 3 minutos para mais um bloco de perguntas sobre temas diversos, com a participação de acadêmicos e professores da Universidade Federal de Roraima. Até já. Estamos de volta para o terceiro bloco do debate entre os candidatos ao governo de Roraima, transmitido ao vivo pela TV Universitária Canal 2, afiliada à TV Brasil. Lembramos que estão presentes no estúdio da TV Universitária membros da Comissão de Direito de Resposta, composta por Denise Abreu Cavalcante Calil, da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima, Gilvan Costa, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Roraima, e Priscila Cardoso Rodrigues, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. Neste terceiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para responder uma pergunta elaborada por professor ou acadêmico da Universidade Federal de Roraima sobre tema que será sorteado neste momento. Habitação. O professor Genival tem 1 minuto para elaborar sua pergunta ao candidato Petrônio Araújo. Senhor candidato, Roraima, particularmente Boa Vista, experimentou nos últimos 20 anos uma das maiores imigrações da Federação Brasileira. O fato gerou o surgimento de habitações subnormais e degradou substancialmente o desenvolvimento social da cidade, com o surgimento de uma periferia muito inferior aos padrões centrais da cidade. Que ações o senhor propõe no seu governo para reverter o quadro, uma vez que o Estado já possui uma dívida enorme e que dificilmente poderia obter financiamentos para investir num setor como o habitacional, que exige recursos de longo prazo? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder à questão. Realmente, esse problema da migração é um problema para o estado de Roraima. E a questão da habitação é outro problema muito grande, não só aqui, mas em todo o país. O número de pessoas que não têm habitação no estado de Roraima, nós não temos assim, um número totalmente exato, porque falam de 6 mil, de 8 mil, tem números oficiais de 20 mil, mas os sem-teto dizem que são em torno de 40 mil moradias que necessitaria. O critério de que é pessoa sem teto seria a pessoa que atingiu a maioridade, seria a pessoa que construiu uma família. Então, esse critério de dizer quem está sem habitação, sem teto, não é muito bem claro. Assim, mas eu sei que tem muitas pessoas sem habitação. E nós vamos priorizar a habitação. Nós vamos, assim,
nós pretendemos construir 1.500 casas populares, casas, vamos fazer habitação, porque habitação significa, não é só botar a pessoa num cubículo para morar, habitação significa a pessoa ter energia, ter coleta de lixo, ter saneamento, ter vida digna, urbanização. Então, nós vamos fazer habitações mesmo, não são esses cubículos que jogam o sujeito lá, que se ele dormir, fica com as pernas para fora, assim. Vamos fazer moradia digna. Então, é um problema que nós temos que se debruçar, e o meu governo vai fazer todos os esforços. Agora, eu fico vendo, porque não dá a gente pegar recurso federal, mas vamos procurar trabalhar. Mas só o dinheiro que a gente calcula que é colocado na corrupção, daria de fazer casa para todo mundo que não tem casa aqui, ainda sobrava dinheiro para urbanizar, para fazer um posto de saúde, um posto de segurança, para dar dignidade à pessoa. Então, eu acho que o dinheiro para habitação não é muito difícil. Só é calcular quanto é que vai para a corrupção, que nós podemos fazer moradia para todas as pessoas que não têm casa e dar vida digna para essas pessoas, e ainda gerar dinheiro, ainda injetar dinheiro na economia, porque na construção civil gera muito emprego. Então, é uma das prioridades do nosso governo. Candidato, obrigado. O segundo tema sorteado é desenvolvimento social. A pergunta será feita pelo acadêmico de gestão de território, do curso de Gestão de Territórios Indígenas da Universidade Federal de Roraima, Gessimar Moraes Malheiro. Você tem 1 minuto para elaborar sua pergunta para o candidato Neudo Campos. Senhor candidato, atualmente no estado de Roraima existem 32 terras indígenas, com aproximadamente 43 mil habitantes. Qual a proposta de governo para desenvolver o estado e fortalecer a gestão das terras indígenas, levando em consideração os direitos assegurados pela Constituição brasileira das terras indígenas brasileiras? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a questão. Bem, o que fica muito claro é que ninguém é tão pobre, não pode ser tão pobre como são os índios, e ninguém é mais pobre do que os índios, né, tendo tanta terra. Terra em todas as partes do mundo significa riqueza. O que tem que fazer é colocar para produzir isso. O que as comunidades indígenas estão precisando é de que, por exemplo, a criação de gado, a questão da terra está definida, tem que entrar com tecnologia, tem que entrar com pastagem, tem que entrar com melhor formação para os índios, para poderem ter bastante gado e introduzir gado geneticamente compatível com as terras disponíveis. Realmente é uma condição que pode suprir, por exemplo, o mercado de Boa Vista. Manaus, que é uma cidade industrial, vai precisar muito da produção de carne, e os índios podem produzir isso. Nós temos, por exemplo, a importação de farinha. Boa Vista não produz toda a farinha que consome. Os índios são muito bons na produção de farinha. E nós temos que substituir essas importações pela produção local. Apoiar isso é o que eu, como governador, vou fazer, sei como vou fazer e vou estar perto de todas as comunidades indígenas que conheço de perto. Sei de cada uma o seu potencial e sei que eles têm capacidade para fazer isso. Na verdade, nós queremos que os índios deem passo à frente. E aí a educação será importante. A escola agrotécnica, mas voltada só de cunho prático, para que não passe tantos anos estudando teoria e depois, depois de formado, vá para outros lugares. Não, tem que ser para apoiar a pecuária, né, a produção de farinha, a piscicultura lá, que pode realmente ser muito importante. Obrigado, candidato. Vamos, neste momento, ao sorteio do terceiro tema desta noite. O tema sorteado é saúde. A pergunta será feita pela professora Maria Lúcia, do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima. Professora, a senhora tem 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Robert Dagon. Senhor candidato, sabemos que uma boa saúde nasce de uma boa condição sanitária. Em Roraima, ainda há um grande déficit de saneamento básico.
aterro sanitário à beira de Garapé, bairro construído em cima de antigos lixões, com casas à margem da lagoa de estabilização. São alguns exemplos dos problemas que enfrentamos. Quais serão os projetos que o senhor adotará nessa área do saneamento básico? Obrigado, professora. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a questão. Primeiro, em Roraima, nós temos que resolver o problema fundamental, que é o passivo trabalhista que tem com os trabalhadores na saúde. Roraima tem um problema, professora, que os trabalhadores de saúde, os recursos vêm para cá, não existe um critério sobre a aplicação desses recursos, não existe um critério sobre a fiscalização desses recursos. Então, é preciso que a gente seja célere, crie instrumentos que os sindicatos e a sociedade civil organizada faça com que a gente possa fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nós temos conhecimento que tem projetos de saneamento básico em Bonfim, Normandia e outros municípios do estado, e Boa Vista é o único município, segundo o IBGE, que tem saneamento básico, dos 15, segundo o IBGE, é o único que tem saneamento básico precário. Então, é preciso que a gente faça um acompanhamento, resolver o problema do déficit com os trabalhadores em saúde, discutir com eles como corrigir esse déficit, corrigir injustiças, remunerá-los, ter um plano de cargos e salários decente que remunere esses trabalhadores. É preciso que a gente tenha, com esses trabalhadores, uma projeção que o saneamento básico se estenda aos outros 14 municípios. É preciso que a gente tenha uma compreensão, discutir um governo do estadual, discutir com os outros municípios como corrigir as distorções, compreendendo que o Roraima é um estado que tem a questão dos lavrados, e corrigir a questão de um déficit que tem com a questão do saneamento básico, fundamental. Então, é preciso que a gente compreenda dessa forma, e o governo do PSOL corrigirá, com certeza, essas distorções. Candidato. Encerramos, neste momento, o terceiro bloco. Voltaremos em 3 minutos para um bloco de perguntas diretas entre os candidatos ao governo de Roraima. Até já. Estamos de volta para o 4º bloco do debate entre os candidatos ao governo de Roraima, transmitido ao vivo pelo Núcleo de Rádio e TV Universitário da Universidade Federal de Roraima, Canal 2, afiliada à TV Brasil. Neste 4º bloco, as perguntas serão diretas entre os candidatos, sendo definido por sorteio quem fará a pergunta e quem responderá. O candidato sorteado para perguntar terá 30 segundos para elaborar a sua questão. O candidato sorteado para responder terá 1 minuto e meio para a resposta. Serão concedidos ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para tréplica. A primeira pergunta será feita pelo candidato Petrônio Araújo. A pergunta será feita para o candidato repetimos o candidato aqui. Será feita ao candidato Neudo Campos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua questão. Candidato, o sucesso de uma administração depende da sua equipe, que compõe assim, a administração. No seu governo, teve um grande escândalo envolvendo várias pessoas que levaram ao maior escândalo que nós já conhecemos na nossa história. E algumas dessas pessoas ainda rondam a sua candidatura e o seu governo. Como é que você garante que essas pessoas não vão levar à mesma situação que você viveu? Candidato Neudo Campos, o senhor tem 2 minutos para responder à questão elaborada pelo candidato Petrônio Araújo. 1 minuto e meio, corrigindo. Ô, Petrônio, fica muito fácil de responder essa pergunta. Na verdade, as pessoas que não mereceram a confiança quando estavam no meu governo, estão todas, absolutamente todas, do lado do governador Anchieta, né? São os gafanhotos que estão gafanhotando por lá, tá certo? Os que são líderes, que são
pessoas de destaque dentro desse governo. Essas pessoas jamais terão vez no meu governo. Se cometi algum erro quando fui governador, foi confiar em quem não merecia confiança. Então, agora, eu estou fazendo uma campanha com pessoas que realmente estão me ajudando, não para se tornarem, digamos, defensores, deputados que vão defender, por exemplo, contratos com o governo, vão defender liberações de faturas. Não, todas as pessoas são servidores, são trabalhadores e tal, não tem nada a ver. Eu errei em confiar em quem não merecia confiança e aprendi muito com isso. Não os quero do meu lado, fique isso muito claro. Candidato, obrigado pela resposta. Candidato Petrônio Araújo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Gente, essa situação é uma situação terrível, porque essas pessoas estão ainda no cenário político, estão impunes, fazendo a política que eles acham, estão endinheirados, enriquecidos, pessoas que estão infortunadas, e provavelmente deles muitos vão se eleger, porque vão fazer compra de voto, porque proposta política eles não têm, tem um passado sujo, um passado negro, e é terrível essa situação. Então, nós teríamos que afastar do cenário político de Roraima para limpar, para começar outro ciclo político de Roraima, um ciclo decente, de prosperidade, de avanço, afastando essas pessoas do cenário político. Porque a Constituição diz que o poder é do povo, gente. É o povo que decide. Então, o povo agora pode votar e tirar esses fichas sujas. Eu vejo muita gente reclamando de ficha suja, porque foi muitos certidões que tivemos que tirar e não tiraram os fichas sujas, mas você pode tirar o ficha suja. Então, você decide nessa eleição e não vota em ficha suja, quem tem passado negro. Obrigado, candidato. Candidato Neudo Campos, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bem, eu tenho orgulho de dizer que governei o estado de Roraima durante 2 mandatos. Moro onde morava, onde nasci. Continuo morando lá do mesmo jeito. Tenho o que tinha antes de ser governador. Vivo do mesmo jeito, morando no mesmo local. Então, eu não me enquadro nisso aí. Inclusive, a lei da ficha limpa não me alcança, porque não fui condenado por nenhum órgão colegiado. E aí, eu também quero dizer que estou pronto, com a experiência, com o amadurecimento que até o sofrimento me causou, de acusações injustas que sofri, de pessoas que realmente não tinham nenhuma outra intenção que não fosse me prejudicar, e que agora, como candidato a governador, com a esperança e com a confiança de ganhar essas eleições, eu estou aqui preparado para mudar a história e fazer o melhor governo que Roraima já tem. Obrigado, candidato. A segunda pergunta será feita pelo candidato Robert Dagon, que fará a sua pergunta para o candidato... Perdão, repetiu o candidato aqui. Para o candidato Petrônio. Candidato, o senhor tem 1 minuto para elaborar sua pergunta para o candidato Petrônio Araújo. Segurança, Petrônio. Recentemente, o Estado foi vítima, eu acho que é vítima, de uma notícia nacional em que o Congresso, em particular o Senado Federal, Só uma correção, candidato, é 30 segundos, me desculpe, para a sua elaboração da sua pergunta, me desculpe. Por favor, continue. Por favor. Recentemente, o cenário nacional foi assaltado, em particular o nosso, de que um senador da República está ameaçado de morte por fazer denúncias em relação ao governo estadual. O que o senhor pensa sobre esse fato e o que o senhor reflete sobre a ausência pública do governo do Estado sobre essa questão? Candidato Petrônio, candidato Robert Dagon, obrigado. Candidato Petrônio, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Robert, eu acho isso um retrocesso muito grande. Eu acho um absurdo, no Estado democrático que nós estamos vivendo, as pessoas ameaçarem a vida das pessoas porque não podem fazer uma denúncia. Porque a pessoa cometeu um crime, cometeu um erro,
E a pessoa, um político, uma das funções do político é denunciar mesmo, denunciar o que está errado, representar seu povo dignamente, não deixar o seu Estado ser assaltado. Então, eu acho isso um retrocesso, eu acho uma violência que não pode acontecer nos dias de hoje, no Estado democrático. Em vez de quando a gente escuta por aí, porque às vezes a gente faz umas críticas, olha, ele está falando muito, cuidado, papapá, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa absurda. Nós temos que denunciar, ter provas, porque para denunciar, para a Polícia Federal prender essas pessoas, porque não se admite mais, hoje, num Estado democrático desse, a pessoa está tentando tirar a vida das pessoas, porque vai se meter num ambiente político, fazer falcatruas, e não aceita que seja denunciado, que seja criticado. Isso é um absurdo. Então, eu acho que nós temos que mudar a situação. Nós estamos vivendo um Estado de Direito, um Estado onde possamos ter liberdades. As pessoas que erram, realmente elas têm que se redimirem e reconhecerem que erraram, se retirarem da vida pública ou reconhecerem que erraram, mas não querer praticar uma violência dessa magnitude de tirar a vida das pessoas. Que é isso, minha gente. Vamos tomar providências. Ninguém pode viver num estado desse, de ameaças da gente, da nossa liberdade. Obrigado, candidato Petrônio Araújo. Candidato Robert Dagon, o senhor tem direito a 1 minuto para a réplica. Acho que antes de um fato de extrema gravidade como este, seria necessário o governo estadual vir a público dizer e oferecer o efetivo militar, policial militar do Estado, para a segurança deste parlamentar, que não é nenhum esquerdista do PSOL, não é nenhuma pessoa ligada ao processo de transformação social, de comunismo, ou qualquer coisa parecida, não é um socialista, não é uma pessoa ligada ao status quo. Então, é preciso que o governo do Estado, o governador do Estado, viesse a público garantir a sobrevivência, porque hoje eu não sei como fica a candidatura do PSOL agredida em função da ausência do governo do Estado, do chefe do Executivo, omitir-se em publicamente declarar solidariedade e a presença física deste parlamentar. Obrigado. Obrigado, candidato Robert Dagon. Candidato Petrônio Araújo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu nem sabia desse fato, Dagon. Eu estou sabendo aqui dessa denúncia. Acho uma coisa terrível, que o governo tem que tomar providências. As instituições constituídas têm que tomar providência. Porque nós não estamos vivendo a época da pistolagem, da valentia, da bravata, do sujeito que é valente, que leva no peito, leva na garganta. Que é isso? Nós estamos vivendo um Estado de direito, um Estado onde as pessoas possam se manifestar. Eu acho que temos que apurar esse fato, temos que ser solidários a esse parlamentar, que eu não sei quem é, seja lá quem for, mas não se pode ameaçar a vida das pessoas numa sociedade civilizada. Então, vivendo numa sociedade civilizada, se a pessoa errou, tem que pagar a sua pena, mas não ser ameaçado a sua vida. Então, o governo, realmente, ele tem que, como você falou, Rob, tem que garantir a integridade dessas pessoas, porque uma das funções do Estado é garantir a integridade das pessoas, garantir a vida das pessoas e não ficar aí todos nós sob ameaça, porque se vai fazer com um senador, você imagina com um pobre coitado aí que não tem nenhuma expressão no cenário nacional. Obrigado, candidato Petrônio Araújo. A terceira pergunta será feita pelo candidato Neudo Campos ao candidato Robert Dagon. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar sua pergunta. Robert, qual a sua proposta para a educação, sendo governador? Candidato Robert Dagon, o senhor tem 1 Senhor minuto e Nildo, meio eu para a sua agradeço resposta. demais a sua pergunta. Primeiro, eleições diretas para diretor de escola. Esse é o grande diferencial que nós temos apresentado nessas eleições. Eleição direta para direção de escola significa o projeto político, ideológico e filosófico do PSOL, que é a democratização do Estado. Ou seja, se nós fizermos eleição direta para diretor de escola, significa menos diretor de escola fazendo bandeirinha na rua, para prefeito, para governador de plantão. A educação é um bem maior, necessária uma política perene, permanente para a educação. A educação não pode ser uma coisa definida de 4 em 4 anos, de acordo com a bandeirinha do governador de plantão. É preciso que a educação seja, sim, um projeto político-pedagógico que é previsto em lei, para que a educação se traduza numa coisa em que estudantes, professores, técnicos e a comunidade possam definir os rumos da educação. Esse é o projeto democrático, é o projeto grandioso de construção
de uma escola efetivamente democrática, porque vai abarcar, vai fazer com que a comunidade possa construir. Senhor Neudo, eu agradeço demais a sua pergunta, porque é uma pergunta que ela favorece com que nós possamos apresentar o projeto político do PSOL para a sociedade, inclusive. Obrigado, candidato Robert Dagon. Candidato Neudo Campos, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, eu concordo com a eleição dos diretores, eu acho que isso é democrático. Mas eu, governador, eu quero aqui garantir que vão voltar às escolas de tempo integral. Nós temos que fazer também creches, uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura de Boa Vista para fazer as creches, que estão muito poucas em relação às necessidades. Nós temos que apoiar o professor. Os professores hoje, para fazer, por exemplo, o mestrado, estão indo para Assunção, no Paraguai, contraindo empréstimo, se endividando, quando isso, no meu governo, vai ser feito aqui em Roraima. Vamos estruturar a universidade estadual para que possa realmente fazer, digamos, o curso de mestrado aqui. Aliás, quando vão fazer no estrangeiro, tem o diploma com dificuldade e depois, para reconhecer esse diploma, é outra grande dificuldade. Obrigado, candidato Neudo Campos. Candidato Robert Dagon, o senhor tem direito a 1 minuto para a tréplica. Quando eu vi os trabalhadores em educação em frente à Assembleia, a cerca de 100 metros, o governador do Estado não tirou a sua região glútea, para não dizer bunda, para chegar lá e negociar com os trabalhadores de educação, eu fiquei preocupado. 30 e poucos dias. É preciso fazer com que a gente corrija as injustiças salariais, o passivo trabalhista com trabalhadores de educação. É preciso que a gente diga para os trabalhadores de educação, vamos fazer um plano de cargos, salários e remuneração, inclusive de progressão continuada com esses trabalhadores de educação, para que a gente possa ter trabalhadores de educação realmente motivados, para que a gente possa acreditar em começar a pensar numa coisa perene, que é o futuro da nossa juventude. Fala em política para a juventude. Se não tem escola decente, se não tem remuneração decente para o trabalhador de educação, como é que vai pensar em futuro? Conclua. É uma indecência. Candidato Robert Dagon, obrigado por sua participação. Encerramos neste momento o 4º bloco deste debate entre os candidatos ao governo de Roraima. Voltaremos em 3 minutos com a transmissão ao vivo pela TV Universitária, a TV Pública Roraimense. Até já. Estamos de volta para o 5º bloco do debate entre os candidatos ao governo de Roraima, transmitido ao vivo pela TV Universitária Canal 2, afiliada à TV Brasil. Lembramos que estão presentes no estúdio da TV Universitária membros que compõem a Comissão de Direito de Resposta, composta por Denise Abreu Cavalcante Calil, da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima, Gilvan Costa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Roraima, e Priscila Cardoso Rodrigues, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. Neste bloco, será debatido um tema específico, o fomento à pesquisa em Roraima. Convido o professor Averi Veríssimo, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, para uma breve exposição de 2 minutos sobre o tema. O senhor terá ainda, professor, mais 1 minuto para elaborar uma pergunta que será respondida por todos os candidatos. Professor, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos. Obrigado. Boa noite, candidatos. Em várias ocasiões na história da humanidade, ficou comprovada a importância de se apoiar a ciência e a pesquisa como forma de gerar desenvolvimento social, tecnologia, conhecimento e riqueza. Há 23 séculos, no Egito, havia uma cidade destinada a ser apenas mais um porto comercial, quando o governo decidiu investir em conhecimento. A Biblioteca de Alexandria, que chegou a ter mais de 1 milhão de livros em papiro, coletado em todas as partes do mundo, era também um centro de estudos, onde se desenvolvia estudos de astronomia, biologia, direito, filosofia e medicina. Há pouco mais de 1000 anos, a Europa cria as universidades e, com isso, auxilia as navegações e as conquistas séculos mais tarde. O segredo do continente mais rico do mundo não é outro senão
educação e tecnologia. A Irlanda viveu uma longa história de pobreza, desemprego e analfabetismo, perto dos 35% na década de 60. Na década de 70, a educação virou questão estratégica e o analfabetismo foi eliminado, a mão de obra qualificada, e hoje os islandeses exportam tecnologia. A Coreia do Sul começou a investir pesado em educação e dedicou a isso 10% do seu PIB durante uma década. O investimento transformou o país, que hoje investe 2% do seu considerável PIB em ciência e pesquisa. No Brasil, quase todos os estados têm uma fundação de amparo à pesquisa, mesmo os com menores índices de desenvolvimento humano, como Maranhão e Piauí. A Paraíba tem duas, uma de amparo, outra de apoio. A do Amapá foi fundada este ano, em 2010. Por esta razão, nós, professores e pesquisadores de instituições de ensino técnico e superior do estado de Roraima, amparados pela sociedade civil, não apenas solicitamos, senhores candidatos, mas exigimos a criação de uma fundação de amparo à pesquisa do estado de Roraima. Diante disso, nós perguntamos a cada um dos senhores qual é o seu grau de interesse nisso e como, né, pretendem tratar a ciência e a pesquisa e o amparo à ciência e à pesquisa nos seus prováveis governos. Obrigado, professor Averi Veríssimo, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima. Por ordem de sorteio previamente realizado, o candidato Petrônio Araújo tem 2 minutos para comentar a proposta do professor. Professor, eu realmente tenho um grande interesse. Eu pensei que já existia esse fundo aí, Nós estamos muito atrasados. O Brasil, sempre há anos, teve um domínio político, econômico e tecnológico. E a independência de um país, atualmente, se quantifica, se registra pelo seu desenvolvimento tecnológico. Um país que não tem tecnologia, ele é um país submisso, é um país dominado. E para a gente ser um país livre, independente, nós temos que investir muito em tecnologia. O Brasil, por um tempo, ele tem uma política de exportar matéria-prima e consumir produtos industrializados por preços muito caros. Não tinha interesse na pesquisa e na tecnologia. Atualmente está crescendo muito a pesquisa e a tecnologia no Brasil. Aqui na Amazônia, e nós fazemos parte da Amazônia, 60% do nosso estado está inserido na Ilha Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior biodiversidade do planeta, o maior banco genético do planeta, as maiores jazidas de minério do planeta, tem vários biomas, vários ecossistemas, e nós estamos muito atrasados na pesquisa. Eu, assim, tenho o maior interesse de investir, de apoiar essa fundação da pesquisa para podermos ter desenvolvimento. Nós podemos investir a pesquisa em vários ramos da ciência, para melhorar a qualidade da nossa plantação, para termos sementes e plantações mais resistentes a certas doenças, para melhorar nossos rebanhos, para melhorar a qualidade da nossa medicina, investir em pesquisa na área da medicina, investir em pesquisa na área da informática. Nós estamos atrasados. Hoje em dia tem cartões, nós estamos muito atrasados em relação a essa tecnologia. Nós temos que apoiar. Candidato Petrônio Araújo. Neste momento, por ordem de sorteio, o candidato Neudo Campos tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, nós vivemos o século do conhecimento. Então, é necessário, é importante que se invista em pesquisa, em tecnologia, no desenvolvimento. E Roraima, por exemplo, nós temos aí o nosso lavrado. A biodiversidade, a famosa a riqueza potencial advinda do nosso lavrado e da nossa selva. Como é que vamos conhecer isso? De que forma vamos saber? Só tem uma forma, é o caminho da pesquisa, é o caminho de investir em doutores, atrair inteligência para o nosso Estado, priorizar, fazer disso uma política do Estado, para que realmente essa riqueza saia dessa questão potencial e se torne uma realidade concreta para Roraima. É a única forma de aproveitarmos, por exemplo, digamos, nós temos lá nos lotes os nossos pequenos agricultores que estão lá sozinhos, brigando contra todas as adversidades.
E, para ajudá-los, vamos precisar de tecnologia, vamos precisar de inteligência, vamos precisar pesquisar o que ao redor dele é necessário produzir e que o mercado pode absorver. E sem pesquisa, sem amparo, sem investimento concreto, seguidos anos, não vamos fazer o que deve ser feito, o que aconteceu na Irlanda, na Coreia do Sul, e deve acontecer também em Roraima. Obrigado, candidato. Por ordem de sorteio, o candidato Robert Dagon tem 2 minutos para responder a mesma questão. Averi, professor Averi, com todo respeito, eu acho que nós temos que buscar na comunidade científica internacional, e infelizmente o Carl Sagan morreu em 1996, aos 62 anos, e eu acho que era realmente o herdeiro do conhecimento de Newton, de Kepler e outras figuras que contribuíram para a evolução do conhecimento científico da humanidade. A política precisa se aproximar cada vez mais da ciência. A ciência tem feito pela política, pela democracia, mais do que os políticos o têm feito. Por exemplo, a internet permite que a gente vá ao Google hoje e coloque o nome democracia, ciência, física, química, biologia, e a gente tem acesso a uma variedade de conhecimento. Eu achei bonita a sua introdução, professor, no sentido que os jônios criaram o termo universidade que nós conhecemos, vem disso aí. Ele se reuniu, universidade por quê? Todo mundo quebrava e criava, em particular, o conhecimento científico. E o termo universidade foi por isso, porque os jônios, em Alexandria, se reuniram e criaram o termo que nós conhecemos universidade. Os saberes científicos, eles são compartimentalizados, mas eles são sintetizados a partir dessa proximidade entre o saber científico. E, cada vez mais, se faz necessário que o indivíduo seja sábio porque ele tem vários saberes, e não um saber específico. Então, eu acho importantíssimo, professor Averi, doutor Averi, que a gente faça essa busca, essa recuperação científica em Roraima. Em particular, muita gente é parecido, diz e faz, acontece, mas pouco se fez e se faz em Roraima, primeiramente nos últimos anos, pela pesquisa científica. É necessário recuperar a tradição da pesquisa científica no Brasil, em Roraima e no mundo. Obrigado, candidato. Com esta rodada de respostas, encerramos o 5º bloco deste debate entre os candidatos ao governo de Roraima. Voltamos em 3 minutos para o bloco de encerramento, onde cada candidato terá tempo para as considerações finais. Até já. Estamos de volta para o 6º e último bloco do debate entre os candidatos ao governo de Roraima, transmitido ao vivo pela TV Universitária Canal 2, afiliada à TV Brasil. Neste bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Seguindo a ordem de sorteio realizado previamente, o candidato Petrônio Araújo tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Minha gente, queria chamar você para fazer uma reflexão profunda. Não vá se envolver com emoções, não, com propaganda enganosa, nas televisões, nos rádios, que tem marqueteiro aí que está vindo ganhar 1,5 milhão, pelo menos falaram na imprensa que pagaram 1,5 milhão para vir fazer uma forte propaganda virtual para induzir sua liberdade, para induzir seu voto. Mas vocês têm que pensar qual é a sua verdadeira vida no dia a dia. Nós temos um Estado falido. O Estado é o Estado mais atrasado da Federação atualmente. O Estado não produz a milésima parte do PIB brasileiro. O Estado tem uma dívida de 950 milhões de reais, que essa dívida foi contraída e não foi 1 centavo para o seu bolso, não foi para melhorar a sua vida, para melhorar a saúde, para melhorar a habitação, para melhorar a infraestrutura do nosso Estado, que é a pior que tem uma pior infraestrutura do país, tem uma pior educação do país, uma saúde precária, um Estado de pobreza, contrastado com a riqueza desses políticos que estão há muito tempo no poder, lhe enganando, minha gente. Nós temos que tirar esse time, precisamos mudar urgentemente. Ou você muda agora
Eu faço uma reflexão. Ou você condenará seu futuro, condenará o futuro do seu filho. Se você quer mudar, a hora é agora. Vota 31, vota doutor Petrônio, vota para mudar, vota com fé, vota com liberdade. Obrigado, doutor Petrônio. Neste momento, por ordem de sorteio, passaremos a palavra ao candidato Neudo Campos, que tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Antes de tudo, quero agradecer à TV Universitária por ter promovido esse debate, na pessoa do senhor reitor Roberto Santos. E quero dizer que as regras aqui foram absolutamente isentas e democráticas. E que é lamentável que o governador, que poderia estar sentado aqui nessa cadeira, não está fugindo pela segunda vez do debate, fugindo dos temas que os eleitores tanto necessitam de que eles sejam cada vez mais detalhados. E um debate serve para isso, para que cada qual mostre a que veio, por que é candidato a governador, o que pretende fazer na educação, na saúde. Mas um governador que foge, um governador que não se apresenta, primeiro na TV Ativa disse que não ia porque a TV Ativa tinha lado político. Depois, e aqui na TV Universitária? Qual é a justificativa? Será que a TV Universitária não é isenta? Eu acho que todos sabem que aqui há 100% de isenção. Por último, quero reafirmar o meu compromisso. Eleito governador, eu me sinto preparado, tenho vontade, determinação para fazer o melhor governo que Roraima já teve. Estou preparado para isso e quero fazer, sei como fazer, se Deus quiser, eu vou fazer. Conclua. Muito obrigado. Candidato Neudo Campos, obrigado pela sua participação. Agora, por ordem de sorteio, o candidato Robert Dagon tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu agradeço à TV Universitária por essa oportunidade. Em nome de Plínio de Arruda Sampaio e Hamilton Assis, que são nossos candidatos à presidência da República. No Elis Helena, nossa candidata ao Senado, grande companheira, ao Senado pelo Estado de Alagoas. Agradeço em nome de Isaías Filho, número 5050, deputado federal, candidato a deputado federal pelo Estado de Roraima. A Jeane Cavalcante, candidata a vice-governadora do nosso Estado. Robert Dagon, esse candidato a servidor público número 1 de Roraima, que prestará conta pública, orçamentária, suas contas estariam sempre abertas, seu sigilo bancário para o povo de Roraima, bancário e fiscal. Aos companheiros Luiz Oca, 50123, para deputada estadual, Jeane Roque, 50789, para deputada estadual também, e ao povo roraimense fazer um convite. Vote 50. Vote 50 porque a gente vai fazer junto a necessária transformação que Roraima precisa. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, candidato Robert Dagon. A TV Universitária agradece a participação dos candidatos ao governo do Estado e da Comissão de Direito de Resposta. Um agradecimento especial à reitoria da Universidade Federal de Roraima e a todos os convidados que estiveram presentes na TV Universitária durante o debate. A TV Universitária Canal 2, afiliada da TV Brasil, agradece sua audiência neste debate. Senhoras e senhores, boa noite.